Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Tudo jóia? Hoje nós vamos falar de um assunto importante, um assunto interessante, que eu tenho certeza que todos vocês vão gostar. Mas antes de falar desse assunto tão fundamental, tão essencial, eu vou falar dos meus 3 livros. Jubiacaba, uma cidade fictícia no interior de Goiás, contém ação, suspense, emoção. Está à venda na livraria Benedicto Satsaca, antiga Nova Jerusalém, no centro de Goiânia, na livraria Armazém do Livro, todas as duas do centro de Goiânia, livraria Palavriário, no setor universitário. Muito bom esse livro, Jubiacaba, publicado pela editora Kelps, Goiânia, um romance muito bom. Meu outro livro é meu livro de contos, Contos que eu conto, que é uma coletânea de contos que aborda temas filosóficos, sociais e do cotidiano das pessoas. Está vendo na livraria Benedicto Satsaca, antiga Nova Jerusalém, na livraria Armazém do Livro, todas as duas no centro de Goiânia, e na livraria Palavrear, no setor universitário. Muito bom esse livro. Os Contos que eu conto, também publicado pela editora Kelps de Goiânia. Meu outro livro é meu livro de poesia, As Linhas da Harmonia, que eu abordo, que eu defino sendo poesia de encadeamento, que uma palavra leva a outra, levando uma frase, uma reflexão e uma análise do mundo e da sociedade. Está vendo na livraria Benedicto Satsaca, antiga Nova Jerusalém, e na livraria Armazém dos Livros, todas as duas no centro de Goiânia. Muito bom esse livro, meu livro de poesia, As Linhas da Harmonia, publicado pela editora Kelps de Goiânia. Bom, pessoal, hoje nós vamos falar de um assunto importante, um assunto que eu tenho certeza que todos nós vamos entender o contexto desse assunto. O nosso tema de hoje é: a humanidade sempre evoluirá? A humanidade desde os tempos passados, ela evoluiu, ela chegou ao nível de desenvolvimento, seja tecnológico, social, filosófico e em todas as outras áreas, ela se evoluiu. Então, o nosso tema de hoje é: a humanidade sempre evoluirá, afirmando que a humanidade sempre evolui, sempre está em evolução. Iniciando nosso assunto de hoje, irei destacar que a humanidade passa por transformações a cada momento, mudando a sua forma de entender e compreender o mundo e a sua vida cotidiana, em aspectos plenos de uma intensidade, de objetivos brilhantes e renovados. É isso, né? A humanidade ela sempre está em transformação, sempre está em evolução, sempre muda. Um aspecto da vida humana não é o mesmo que foi antigamente, não será o mesmo que é hoje, não será o mesmo que vai ser no futuro, porque o ser humano sempre evolui, ele sempre passa por transformações, por mudanças significativas na sua vida e no contexto das outras pessoas. O ser humano ele evolui e ele vai para frente, ele nunca fica para trás, ele nunca fica estático, parado, mas sempre ele caminha para frente, ele sempre vai para frente para procurar novos objetivos em sua vida e na vida das pessoas que estão ao seu redor. Nesse aspecto, notamos as grandes modificações, sejam filosóficas, sociais, econômicas e comportamentais, em um curso da história humana, que se revela a cada dia de um tempo cronológico. É isso, né? A cada tempo cronológico, né, o tempo que nós vivemos, o ser humano ele muda, né? Muda os conceitos filosóficos, né? Alguns conceitos filosóficos, muda alguns referenciais econômicos, muda alguns aspectos comportamentais, né? Aspectos psicológicos, né, do ser humano, que a psicologia, né, estudando o ser humano, procurando entender o ser humano, né, Freud, né, que é o pai da psicanálise, que sempre procurou compreender o ser humano, procurou entender o ser humano nas suas grandes variáveis. Então, o ser humano, ele sempre passa por aspectos de transformações em cada época, em cada período. Ele se modifica, ele evolui, e ele não fica mutável, não fica parado, ele se nomeia, se transforma a cada tempo. O símbolo supremo a ser
destacado é o Homo sapiens, o homem sabido, na terminologia em latim, desenvolvendo métodos que facilitam a sua vida e das pessoas à sua volta, e construindo uma nova dinâmica de realizações intensas em sua história, com conceitos novos que vão se aprimorando a cada época que se inicia. É isso, né? Nesse tópico que eu abordo com vocês, é um tópico muito importante, que eu vou falar que o símbolo supremo a ser destacado, que no caso o Homo sapiens, né? Em que, né, terminologia em latim, que é o homem sabido, que é o homem primitivo mais próximo de nós, o homem primitivo que mais se assemelha ao ser humano, entre que foi o homem de Neandertal, o Homo erectus e o Homo sapiens, que trouxe grandes transformações para o ser humano, né? Grandes inovações, grandes formas de entender a vida, o Homo sapiens, que é o homem de hoje, o homem que vivemos, né? A sociedade que vivemos, a humanidade que vivemos. Então, esse Homo sapiens, o Homo sabido, ele sempre procura melhorar a vida, a vida das pessoas, procura uma nova dinâmica de realizações, um novo conceito na sua história, da sua vida, que vai se transformar em conceitos novos, que vai se aprimorando ao longo do tempo, né, ao longo de uma época que se inicia. Né? Hoje, quando estamos no século XXI, amanhã estaremos no século XXII, XXIII, XXIV. Em cada século vai surgir transformações, vai surgir evoluções que vão pertencer àquele período, que vão pertencer à transformação, igual foi o telégrafo, que foi, né, no período próximo ao século XVIII, né, século XVII, XVI, por aí, o telefone, né, que chegou em meados do século XX, né, a internet que surgiu no final do século XX, início do século XXI, e também a inteligência artificial, que é a grande voga do século XXI, né, que estamos vivendo. Né. Então, cada período, cada época tem as suas transformações, as suas modificações, e cada um de nós entender esse momento, essa forma de se transformar e se adaptar a esse período. A convenção do calendário, os anos e séculos, traduzem a sua maneira de organizar o tempo e facilitar o seu trabalho e sua história, seja individual ou coletiva, apresentando um grande definir de objetivos. É isso, né? A conversão do calendário também foi uma grande inovação, né? Que veio trazer facilidade para o ser humano. Os séculos, os dias, né? Que foram convencionados, que foram organizados, né? Foi feito para poder organizar a vida do ser humano, para que o ser humano pudesse ter um planejamento de trabalho na sua vida cotidiana, na sua história, e se ela fosse de maneira individual, coletiva, né? Que pudesse apresentar um grande definir de objetivos, que naquele planejamento dos dias, cada um de nós, no planejamento de cada dia, a gente planeja o que vai fazer no outro dia. Então, o calendário ele foi essencial para que pudéssemos ter o planejamento dos dias, dos meses, dos anos, e para a agricultura, né, pudesse planejar para colher os frutos das sementes que eram plantadas. Então, o calendário foi essencial para a transformação do ser humano. A grandiosa percepção de significados relevantes, o ser humano decifra palavras e ideologias e se conceitua em se situar de acordo com a sua perspectiva de vida, sendo que possam ser edificador e libertador em todos os aspectos que se desenha. É isso, né? Na grandiosa percepção, né, do ser humano, de significados relevantes, né? O ser humano ele busca decifrar palavras, né? Palavras que vão ser importantes na sua vida, né? Que vai conceituar ideologias, né? A ideologia, o conceito, várias terminologias, né? E também vai conceituar em se situar de acordo com a sua perspectiva de vida, da sua maneira de viver, a sua maneira de entender o mundo, a sociedade, e assim vai sendo que possam ser essas formas ser edificadores, e ao mesmo tempo sendo edificadores, vai ser libertadora, que vai trazer o aspecto que vão se desenhar ao longo da sua vida, ao longo da trajetória, da sua vivência humana, da sua maneira de compreender a vida e tudo que possa melhorar o seu viver.
O notável evoluir da humanidade se consagra em todas as etapas da sua vida, quando assim interpreta o mundo e se socializa uns com os outros, reconfigurando alternativas nobres e serenas em sua atividade afirmadora de convicções e se notam em o decorrer de um tempo permanente em transformações. É isso, né? O notável evoluir da humanidade, ele se consagra em todas as etapas da sua vida, em todos os estágios que você viver, desde o seu nascimento, adolescência, vida adulta, velhice. Então, em cada etapa da sua vida, o ser humano ele vai se desenvolvendo, vai se evoluindo, vai constituindo novos padrões de vida, vai decodificando novos significados, vai nomeando novas formas de entender o mundo. Então, o ser humano ele vai se transformando e vai interpretando o mundo através disso. Vai fazendo porque ele assim se socializa com várias outras pessoas em atividades afirmadoras e renovadoras. E com isso vai ter convicções, né? Convicções para transformar a sua vida e se iniciar em um decorrer de um tempo permanente, né? Permanentemente em transformações, vai ter as convicções, ter um mundo de grandes transformações e que vai ajudar a modificar todo um sentido pleno de entender a vida e o seu viver. Por fim, a evolução humana transcende todo o aspecto de dificuldades e assim aprendendo a cada dia, sendo transmissor de ideias novas. É isso, né? O ser humano vai evoluindo, vai se modificando, vai se transformando, e assim ela vai transcendendo, né? Todo o aspecto de dificuldades que tem pela frente, e vai aprendendo com as dificuldades, vai tendo ser um sujeito melhor, um ser humano aberto ao diálogo, à concórdia, a entender o outro, a ter pluralidade de pensamento, e assim a cada dia ser assim um transmissor de ideias novas, de ideias que vão se multiplicar e vão evoluir no decurso da história. Em suma, a humanidade sempre evoluirá quando tiver a ação da perseverança em toda alternativa, buscando saber que faça o mundo se reconhecer em atitudes simples que possam transformar todo ser. É isso, né? A humanidade ela sempre evoluirá quando tiver esses aspectos, né? Quando tiver o aspecto da perseverança e que vai ter em toda alternativa que ele vai ter que decidir, quando buscar um saber que faça o mundo se reconhecer em atitudes serenas, né? Em atitudes elevadas, que possa transformar o seu ser, né? Possa transformar a sua vida, possa transformar toda a maneira que assim faça que ele seja um sujeito edificante e renovador ao mesmo tempo. Agora estamos indo para o final do nosso conteúdo. Pensamento. Humanidade, conhecimento, aprimoramento, definição, resolução, vida em ação que tragam uma perspectiva de renovação. É isso, né? A humanidade tem todos esses adjetivos que eu elenquei com você. A humanidade, o que é? Ela busca o quê? O conhecimento. Através do conhecimento, ela vai ter o aprimoramento. E com o aprimoramento, ela vai começar a definir ideias, conceitos, normas, e assim vai ter a capacidade da resolução, a capacidade de resolver seus problemas. E assim a sua vida vai ser uma vida em ação, que vai trazer uma perspectiva de renovação, ou seja, vai se renovar constantemente, vai se transformar constantemente, não vai ser um sujeito passivo, mas um sujeito ativo, que busca sempre a inovação, sempre a consolidação de novos paradigmas para a sua vida e para a vida de todas as pessoas que estão em seu entorno. Com isso, pessoal, terminamos este vídeo e eu gostaria de agradecer a cada um de vocês que assistiram esse vídeo e se inscreva no meu canal, Reflexões e Pensamentos, com este escritor que vos fala, Penha Lobo. Se inscreva, comente, compartilhe, curta e divulgue conhecimento. Espalhe o conhecimento a todas as pessoas, porque o conhecimento é uma porta sempre aberta para novos horizontes. O conhecimento é um brilho que nunca se apagará. Muito obrigado.